e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quanto amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também vi a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Amém? Meus amados e queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero trazer uma breve meditação da palavra de Deus para os irmãos que se encontram neste lugar. Eu quero falar sobre o maior missionário de todos os tempos. O maior missionário de todos os tempos. Quem é este missionário? Quem foi este homem na história, na Bíblia, no contexto e no texto que nós lemos? Quem é este maior missionário de todos os tempos? A primeira informação deste homem nós encontramos na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 5, que diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, hebreus de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo ao zelo perseguidor da igreja. Mas com tudo isto, tenho isto como perda, por causa do amor do Evangelho e da obra de Cristo. Quem foi este homem? A segunda informação que nós encontramos deste homem está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que fala que este homem estava com autorização, com cartas dos sumos sacerdotes, para assolar e perseguir a igreja do Senhor Jesus. Este homem era Saulo de Tarso. Segundo a história bíblica, estava ele com cartas de Jerusalém para Damasco. E segundo a Bíblia, estava ele com autorização para perseguir, assolar, matar, puxar a espada, matar os cristãos que havia em Jerusalém e em toda a circunvizinhança que existia ali. Porque até então, depois que Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que a igreja estava crescendo em toda a região. A Bíblia diz que a palavra de Deus estava crescendo, numerosamente os cristãos estavam crescendo, e a Bíblia diz que este homem, Saulo de Tarso, estava perseguindo a igreja, já tinha matado
o diácono da igreja de Jerusalém, que era Estevão, apedrejado, agora com cartas de Jerusalém, indo para Damasco, para perseguir a igreja cristã, junto com os soldados romanos, estava de caminho, e a Bíblia diz que aparece um ser sobrenatural no meio do caminho e grita bem alto dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é recalcitrares contra os agrilhões. E a Bíblia diz que uma luz como de um sol ao meio-dia resplandece. Este homem cai, não diz a Bíblia do cavalo, mas ele cai por terra. E ao cair por terra, os seus amigos que estavam com ele ouviram a voz, ficaram atônicos, ficaram perplexos, ficaram pasmos, ficaram assustados ao ouvir a voz daquele ser que apareceu em uma luz resplandecente como o sol causticante do meio-dia, uma luz resplandecente, e ele vê que aquele homem cai por terra, pegam ele pela mão, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus naquele momento entra na vida daquele homem, e aquele homem é levado para Damasco. E ao chegar em Damasco, a primeira informação que nós vamos ver, ele vai para a casa de um homem chamado, aleluia, Ananias. E este Ananias recebe uma orientação do Espírito Santo de Deus para orar pelaquele homem que agora era perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, mas agora discípulo do Senhor. Segundo a Bíblia, o homem chamado Ananias ora por Saulo de Tarso. No mesmo momento, o Espírito Santo desce sobre Saulo de Tarso. Ele é batizado pelo Espírito Santo, fala em variações de línguas estranhas, recebe o dom de profecia, e no capítulo 9, versículo 22, agora ele não é mais perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido da igreja, e no versículo 20, a Bíblia diz que ele começa agora a falar de Jesus Cristo, que Jesus, ele era o Filho de Deus, e provando aos judeus acerca do Cristo, e provando nas Escrituras que Jesus é o Cristo, o Messias. Os judeus daquela região não gostaram e começaram a perseguir a Saulo de Tarso, a ponto que a igreja daquele lugar conhecia um homem chamado Barnabé, que era de Antioquia, e mandou buscar Paulo, e a Bíblia diz que a fuga de Paulo foi pela noite. Levaram Saulo e desceram em um cesto, e Saulo vai para onde agora? Saulo, ele não vai para Jerusalém. Saulo, ele não vai para as grandes metrópoles. Saulo, ele não vai para as grandes cidades. Saulo, ele vai para a sua terra natal. Aqui é a primeira obra missionária. Quer fazer missão? Faça primeiro na cidade onde você mora. Quer fazer missão? Faça